proposto para hoje, que é o Dinacharya, ele depende muito da nossa constituição individual, ele depende muito da nossa idade, momento, estilo de vida, assim, no sentido das escolhas que a gente faz para a vida. Então, dentro do que eu vou falar hoje, não existe uma verdade fechada. Isso é bem importante, porque quando a gente vai pesquisar esse tema, né, com esse nome de Dinacharya, e essa palavra, ela é muito ampla, então ela vai falar desde o ciclo do dia, os horários, né, até as recomendações que a gente faz para esse ciclo, e várias outras coisas têm esse significado. A ideia da gente reconhecer esses ciclos é a gente se encaixar nessa onda, e não fazer disso uma obrigação. Mas, às vezes, na maneira que a gente vai comunicar as coisas, acabam saindo listas. Porque no curso de formação, a gente realmente aprende listas, a gente tem que ter uma estrutura organizada. O Ayurveda é uma ciência. E quando a gente diz que o Ayurveda é uma ciência, ele tem os seus protocolos. A grande sabedoria do Ayurveda é a gente encaixar esses protocolos no nosso momento. Então, se a gente for olhar uma lista de rotinas diárias, se a gente for olhar para um Dinacharya nessa perspectiva, isso pode ir da coisa mais simples, que eu acho que todas vocês aqui, em algum momento, já praticaram, né? Ou ainda praticam, que é tomar uma água morna com limão de manhã. Isso é um Dinacharya, né? Então, um hábito que eu coloco dentro da minha rotina com a orientação do Ayurveda, ele também é um Dinacharya. E coisas mais complicadas, como, por exemplo, eu acordar antes do sol nascer, fazer todas as minhas rotinas de limpeza, que no yoga a gente chama de kriyas, né? Limpar os meus orifícios, limpar os meus canais, e fazer uma prática de yoga de 1 hora e meia ali antes do meu café da manhã. Né? Isso também é um Dinacharya. Porque a minha fala começou com momento e escolhas de vida, né? Porque nem sempre eu vou estar pronto e disposto a fazer isso neste momento. Tá? E tudo bem se eu não quiser ou não puder fazer isso nesse momento. Essa é uma questão importante. Tá? Porque o que importa mesmo é o que eu consigo fazer agora com conforto e tranquilidade. Se eu pegar uma lista ou qualquer coisa do que eu vou falar hoje para vocês e impuser isso com muita força na vida de vocês, eu vou começar estragando qualquer proposta de harmonia, porque a mente vai ficar presa, né, no psicológico, que foi o assunto um pouco da última aula, quando a gente falou um pouco da psicologia na visão, né, moderna, que é a gente se cobrar das coisas, é os tem que, né? Então, é bem importante, no início dessa aula, que vocês entendam que ninguém tem que nada. Mas sim, a gente pode. A gente pode tudo isso. Mas a gente tem que começar. Né? É um passo de cada vez. Eu sei que muitas de vocês aqui têm questões, né, de saúde, e uma coisa que poucos acho que sabem, quem me conhece há mais de 20 anos sabe, eu tive severas questões de saúde na vida. Então, eu tive uma depressão, assim, muito difícil. E uma frase que eu me lembro que não só salvou o meu dia, mas que ela mudou o meu ano, uma citação, um provérbio, não sei se chinês, enfim, é uma frase oriental que diz assim: uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Quando eu acordei para isso, eu comecei a dar um passo de cada vez. Então, eu tenho que olhar lá para cima, lá para frente, para onde eu quero chegar. E de tudo que a gente vai falar hoje, vocês podem descobrir as coisas que vocês querem fazer. Mas o grande segredo é como eu vou colocar isso na minha vida. E a gente precisa colocar devagar. Tudo aquilo que eu coloco devagar se torna uma mudança de hábito.
tudo aquilo que eu imponho na minha vida se torna um fardo e eu não aguento por muito tempo. Então, essa é a grande sacada, assim, né? Esse é o manejo do Ayurveda na vida real. Acho que eu posso até fazer um programa, vou fazer um programa de rádio chamado Ayurveda na vida real. Porque não adianta eu achar que eu vou, de repente, do nada, começar a acordar às 5:30 da manhã. E aí, depois de toda essa confusão, porque quando eu tinha depressão, eu conseguia lavar louça, não conseguia fazer as coisas básicas da vida. E chorava muito, né, por não conseguir. Depois de toda essa confusão, eu caminhei muito na vida e durante o ano que seguiu a minha formação de yoga, eu consegui acordar antes do sol nascer, fazer 1h30 de yoga todos os dias. É maravilhoso, mas eu não faço isso hoje. E eu tenho uma saúde, né, tranquila. Eu tenho uma vida equilibrada. Então, a gente precisa também sair dessa mente fazedora, porque a gente vem de uma sociedade fazedora, a gente vem de um esquema em que a gente só é valorizado pelo que a gente faz, pelo que a gente produz, e especialmente para as mulheres isso é muito duro, porque vocês viram minha filha ali agora dando mamar, né? A mulher não é tão valorizada por isso. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa fazer, entregar. Entende? Um ser humano é mais importante do que o produto de uma fábrica, ou de que eu devo escrever um livro, ou de qualquer coisa que eu vá fazer. Mas a gente tem valores distorcidos, porque a gente é fruto de um lugar que veio lá atrás de uma revolução industrial em que todo mundo virou, né, lenha para colocar na indústria. E hoje a gente não precisa mais. Hoje a indústria tem uma tecnologia que não precisa mais do ser humano, mas o nosso valor ainda ficou lá atrasado nessa produtividade. Então a gente precisa sair dessa visão e entender, né, que alguma coisa vai ser muito boa para a minha vida agora. Se eu posso acordar cedo e fazer minha 1 hora de yoga de manhã e me sinto bem com isso, ok. Também preciso estar ok dentro, né, dessa grande balão do Dinacharya para dizer agora eu não estou mais a fim de fazer isso. Ou agora eu sinto que esse não é o meu momento. Se eu vou dormir mais um pouco, se eu vou acordar cedo, ou se eu vou seguir o que o meu corpo está mandando hoje em cada momento, não importa. Importa que cada prática tem o seu valor enquanto ela está consoante com o nosso coração. Enquanto a gente está confortável nela. E não tem problema nenhum deixar de fazê-lo e, ao mesmo tempo, eu tenho uma carta na manga, porque eu sei o que essa prática me traz e eu posso voltar a fazer isso quando eu quiser. Né? Então, o Dinacharya é assim. Vocês vão ganhar algumas cartinhas, né? E vocês vão tirar a cartinha do dia ali e sentir o que cabe para vocês em cada momento, em cada rotina. Tá? Eu vou voltar a tela ali agora, não para que isso seja uma regra, mas para que a gente fique organizado, né? E eu mandei isso para vocês lá no grupo, para que vocês possam imprimir e ter em mente. Esse horário ali do lado esquerdo, ele não é o horário do relógio, mas vamos fazer de conta que amanhece às 6 e entardece às 18. Aqui na região onde eu estou, esses períodos do ano são marcados de uma forma que no inverno as noites são mais longas e agora a gente começa a entrar em dias mais longos e noites mais curtas. Então, o primeiro horário do dia, e para que a gente possa ter uma referência, tá ali 6 às 10 da manhã, ele tem a energia do dosha kapha. O que quer dizer isso? Quer dizer que nesse horário, sempre, independente do lugar onde eu estou, vai ser um pouco mais frio e úmido, porque eu acabei de vir da noite, e que nesse horário as coisas são um pouquinho mais lentas. Esse é um horário mais tranquilo. Ele é também um horário de temperatura mais fresca. Mesmo,
enfim, no Rio, né, como a gente estava conversando aqui antes de começar, Rio de Janeiro é quente, mas de manhãzinha é sensivelmente mais frio. Tá? Então, tem essa energia relacionada a esse dosha kapha pelas suas características. Então, quando a gente usa o nome de um dosha no Ayurveda para classificar alguma coisa, na verdade, a gente está olhando para as características. É frio, suave, um pouco mais úmido. Né? É um horário que, se eu preciso de nutrição, se eu estou muito magra, se eu perdi tecido, se eu estou convalescente, ou se eu estou, às vezes, me recuperando de um período em que eu gastei muita energia, o que eu comer nesse horário vai me nutrir muito. Então, quem precisa ganhar, né, quem precisa favorecer os seus processos anabólicos, vai usar esse horário e vai usar o desjejum para nutrição. É um horário, então, em que a gente toma o nosso café da manhã, que a gente faz o nosso desjejum, e esse horário favorece a nutrição. Como é que eu olho para mim e personalizo isso? Se eu preciso emagrecer, ou se eu tenho excessos e preciso perder, é exatamente o contrário. Porque tudo que eu comer nesse horário vai me nutrir profundamente, então quer dizer que eu vou ganhar. Vou ganhar tecido, vou ganhar massa corporal e vou engordar. Então, quem precisa emagrecer, precisa tomar especial cuidado com esse horário e com essa refeição. Quem precisa ganhar, capricha nesse horário, na sua nutrição. Tá? É também um horário que tem uma tranquilidade, mas tem uma alegria. O horário que a gente levanta favorece esse entusiasmo. Então, algumas pessoas levantam com muita disposição de manhã cedo. E essa brincadeira da gente levantar antes do sol nascer é porque cerca de uns 10, 15 minutos antes de clarear o dia, tem muita energia na natureza. Os pássaros cantam assim alucinadamente. E para quem não consegue acordar, eu vou dar uma dica que aprendi de uma aluna minha. Acorda, escuta isso, participa desse momento do dia, capta essa energia. E se você precisa dormir mais um pouco, dorme de novo. Porque você vai se maravilhar com a experiência de estar acordado nesse horário. Quem acorda naturalmente antes do sol nascer, pode e deve levantar. Né? Pula da cama. Ótimo. Esse é o horário que favorece esse entusiasmo. Então, também, para quem tem uma constituição kapha, esse é um horário desafiador, porque o kapha precisa dormir no mínimo 8 horas, ele gosta de dormir bastante, e ele vai ter vontade de ficar na cama mais um pouquinho. O kapha tende a preguiça. Se ele vencer essa preguiça, ele vai ter um dia maravilhoso. Mas precisa de uma força para sair da cama. Agora, se ele precisa dormir 8 horas, depois a gente vai chegar lá e dar a voltinha no final do dia. Para ter dormido 8 horas antes das 6 da manhã, eu preciso dormir antes das 10. Então, 9, 9 e meia da noite, dentro de uma recomendação de Dinacharya, é um horário bom para uma pessoa kapha ir dormir. É assim que a gente vai construindo as coisas, são bloquinhos, a gente vai pensando e a gente vai encontrando estratégias e meios de fazer essas coisas. Tá? É um horário, então, que favorece a atividade e o movimento. Para todos nós. Mas quem tem constituição vata e pita, que geralmente acorda bem disposto e que já tem a tendência à atividade e ao movimento, precisa fazer um movimento suave. O doutor Svoboda colocava um exemplo muito legal com relação a isso e a meditação, né? E a nossa energia durante o dia. É como se fosse o combustível, né? E vai queimando com uma vela ou aquelas lamparinas de querosene, né? Aquelas antigas. Se eu queimar muito rápido, se eu jogar minha chama muito para o alto, no final do dia ela acaba. Então, a constância nas nossas atividades, colher desse entusiasmo,
fazer uma atividade, ir para o movimento, mas ter uma constância nas atividades é importante para que você preserve a sua energia ao longo do dia. Tá? E aí é também um horário para quem já está caminhando em outras rotinas, que a gente faz o canto dos mantras. Então, dentro do yoga e do ayurveda, essa disciplina espiritual, né, da gente cantar os mantras, ela cabe nesse horário. Como é que eu personalizo isso? O mantra e a meditação, eles vão falar muito do movimento da sua mente. Você precisa primeiro se conhecer e depois escolher um dinacharya que te traga equilíbrio. Equilíbrio é vir para o centro. Equilíbrio é sair do extremo. Então, você precisa ir na direção contrária da sua tendência. Se a sua mente acorda super acelerada, você precisa fazer os seus mantras e as suas práticas espirituais, era isso que o Dr. Svoboda ensinava, cantando mais devagar, para você poder desacelerar. Do contrário, se você acorda muito lentamente, muito devagar, quase não consigo pensar, você precisa cantar mais rápido, para ajudar a sua mente a entrar no movimento. Então, você precisa de um estímulo, e esse estímulo é o oposto à sua natureza. É isso que vai te trazer para o equilíbrio, e isso é uma grande máxima do Ayurveda. Nós nos equilibramos pelo movimento oposto. Tá? Todas as práticas da manhã, tomar água morna em jejum, a limpeza das narinas, os crias, né, as respirações, todas essas rotinas de purificação cabem nesse lugar. Né? Entre elas também a gente raspar a nossa língua, observar, né? Então, o que sai do seu corpo, observar os dejetos, fezes, urina, suor, observar essa camada mesmo da língua, se ela é mais densa ou não, a coloração debaixo dos seus olhos, né? Nessa região aqui onde às vezes a gente tem olheiras, textura da sua pele, eu dou umas apertadinhas para ver se a pele volta. Quando ela tem umidade, elasticidade, ela vai e volta. Quando a pele está mais ressecada, ela fica. Né? Coloração dos seus olhos. Quando os olhos tendem a vermelho ou amarelado, isso quer dizer que a gente está mais pita. Quando a gente tem olheiras, isso quer dizer que pode ser os rins ou o fígado. E a gente pode sim, diante dessas observações, ir fazendo um manejo. Vou tomar um chazinho que ajuda o meu rim, eu vou tomar um chazinho que ajuda o meu fígado. Se eu estiver muito cansada, se a pele estiver muito ressecada e pálida, quando a gente está em excesso de vata, a gente é mais acinzentado. Ao contrário, eu vou tomar um leitinho. Se eu preciso ganhar brilho, eu tenho que lubrificar. O leite é emoliente. Se eu tenho excesso, né, de líquido, de água ou de qualquer outra coisa, ou fígado e rins precisando de alguma coisa, eu vou fazer o contrário, eu vou tomar um chá. O chá retira, o chá limpa, o chá desintoxica, enquanto que o leite nutre. Essa é uma diferença bem importante. Tá? Porque a gente precisa ir fazendo um manejo. E isso não é igual todos os dias. Então, à medida que vocês vão caminhando, vão se percebendo e vão se reconhecendo, vocês vão compreendendo isso. Da língua, percebe-se o Agni, as emoções, como é que está a minha digestão. Se essa camada que eu raspo da minha língua está mais grossa, densa, viscosa, eu não estou conseguindo digerir. Ou o que está me acontecendo na vida, a nível de mente e emoções, ou o que eu comi, comida mesmo, né? Muito pesada. Isso se regulariza de um dia para o outro. Então, um dia de descanso, de recolhimento, de processar as emoções, ou um dia de caldinho, um dia sem carne, um dia de alimentação mais leve, cai muito bem quando eu percebo, ao limpar a boca e a língua, que isso está demais. Tá?
É nesse lugar que a gente vai se conhecendo. Nenhum terapeuta vai conhecer vocês tão bem quanto o espelho todos os dias. E aí, aos pouquinhos, né? Eu falei bastante do tempo no início, a gente vai se conhecendo. E encontrar essa liberdade de fazer o que eu preciso, ao invés daquilo que tem que é a grande diferença da nossa saúde. Porque ninguém sabe como você vai acordar amanhã. Então, eu não tenho a autoridade de dizer o que vai ser o seu café da manhã. É você se olhando no espelho primeiro, se percebendo, que vai decidir o que você vai comer amanhã. É claro que a gente tem cardápios, rotinas, a gente tem uma linha de raciocínio, mas às vezes tudo isso muda quando a gente se olha. Preciso descansar. Descanse. Eu sei que parece... Falar é fácil, né? Parece que não é possível. É possível. Não é tão simples. Mas, ao mesmo tempo, é uma liberdade que a gente vai conquistando com o passar do tempo. E toda a vida, em torno disso, vai se ajeitando. Então, esse momento do dia, ele serve para isso. Tá? E aí tem ali atividade física, movimento, café da manhã, né? O levantar, espreguiçar, alongar. Aí tem um leque, uma gama de coisas e variações que vocês podem fazer. Quando começa o horário seguinte? Esse que teoricamente ali é das 10 às 14. O horário pita, ligado ao calor, ele começa quando o calor começa a subir. Quando o calor fica mais intenso, e a gente sente isso no meio da manhã, e ele vai até um pouquinho depois do almoço. Então, esse é o horário em que o nosso metabolismo está acelerado. Está relacionado com a Agni, está relacionado com o fogo em nós. Então, para quem tem uma constituição mais ligada ao frio, vai ser um horário de muita disposição. Para quem é mais Kapha e para quem é mais Vata, principalmente para quem é mais Kapha, vai dar muito mais energia depois das 10 da manhã do que logo de manhã cedo. Esse conhecer-se, entender a sua energia em cada horário, vai te ajudar também a organizar as tuas tarefas no horário que você tem esse vigor. Não adianta eu querer assim, então vou acordar e vou limpar toda a casa. Se eu acordo devagarzinho, eu preciso limpar toda a casa na hora que eu estou com vigor. Aí eu vou ter a força, aí eu vou ter a potência. Quando a gente coloca as coisas nos lugares, né, mais adequados, tudo fica muito fácil, porque a gente começa a executar as tarefas com alegria. Se você acorda devagar, não coloca compromisso de manhã cedo. Faz uma atividade física, espera o seu corpo esquentar. Né? E aí depois, o que você vai produzir depois das 10 compensa o tempo que você descansou antes. É esse o detalhe. Já ao contrário, quem é mais pita, que acordou com todo o vapor, nessa hora começa a sentir um certo cansaço. Começa a diminuir o ritmo, se permita desacelerar. Porque aí você já fez a sua atividade, você já fez 1000 coisas. Tem muitas pessoas que 10 horas da manhã já fizeram 1000 coisas. Ótimo, descanse. Tem aquela brincadeira que Deus descansou no 7º dia, os pitas podem descansar 10 horas da manhã, porque eles já construíram um mundo antes das 10. Observe, porque o vigor cai um pouquinho. Às vezes, a nossa mente não nos deixa perceber o ponto de desacelerar. Mas para quem tem relação com calor, é a mesma coisa do horário anterior, só que agora é para os pitas, é mais do mesmo. O calor dá uma moleza, o calor às vezes dá até um embotamento. A gente parece que fica menos esperto. Não deixa para decidir muitas coisas nesse horário. Já quem tem falta de foco, por exemplo, quem é mais vata, que é mais disperso, mais aéreo, nesse horário do fogo, vai conseguir ter mais foco, vai conseguir ter mais disciplina. Então, aproveita esse horário para realizar as coisas, para fazer o que precisa ter feito. Então, o conhecimento desses movimentos, ele é diferente conforme o corpo de cada um reage.
A ideia é a gente se encaixar nesses períodos do dia. E por ser um horário de metabolismo intenso, ele é um horário que eu preciso comer. Todos precisam comer, né, nesse horário em que o sol está lá em cima, meio do dia. Ou um pouco mais cedo, se eu tenho fome às 11h30, ou um pouco mais tarde, se eu prefiro almoçar às 1h30, mas dentro desse horário eu preciso fazer uma refeição que na visão do Ayurveda é a minha principal refeição do dia. Porque eu tenho fogo digestivo em maior intensidade nesse horário. O tamanho da sua refeição, o que você vai comer, depende, né, do tamanho e da necessidade de cada um. Mas precisa comer nesse horário. Não tenho fome na hora do almoço, preciso prestar atenção. Preciso olhar se eu como muito antes, ou se eu prefiro comer bem de manhã cedo, fazer uma refeição mais leve aqui, mas não deixar de fazer essa refeição. Preciso olhar se alguma coisa me distrai. Preciso tentar entender por que eu não tenho fome. Né? Por exemplo, eu sou gaúcha, no Rio Grande do Sul se toma muito chimarrão. Né? As pessoas que têm o hábito do chimarrão vão disfarçando a fome. Às vezes eu tomo muita água, muito líquido, muito chá, muita coisa, e eu apago o meu Agni. Então é importante ter fome nesse horário. Se você não tem fome nesse horário, se observe. Né? As pessoas que têm Vata e Pitta junto na Constituição fazem muitas coisas ao mesmo tempo e ficam mais no botão do mental. Se não desacelerar, a fome não vem. Né? Então, desacelera, senta ali, chama a sua fome, porque ela é bem-vinda nesse momento. O que equilibra o calor, né? E o que equilibra esse horário? As frutas, os sucos e as ervas amargas. Então, quando a gente precisa tomar um amargo, por exemplo, esse é um bom horário, 10, 11 horas da manhã. Tá? O amargo geralmente favorece os doshas Pitta e Kapha. O amargo ele reduz um pouco o nosso líquido. Né? Então, quem é Vata, que já está mais seco, que não precisa reduzir a quantidade de líquido nem a umidade, o contrário, toma um suco de fruta. Porque o suco de fruta, ele hidrata, ele expande, ele traz uma certa vitalidade e ele ajuda a formar tecido. Tá? Para todos, né? O intervalo entre o café da manhã e o almoço é o horário bom para comer frutas. Então, no Ayurveda, a gente pede sempre, né, que não se misture as frutas com as refeições. E muitas pessoas me perguntam, tá, quando que eu vou comer a fruta? Antes do almoço. Até meia hora antes do almoço é o ideal para comer frutas. Não precisa ser uma fruta. Salada de frutas, muitas misturas, não é legal, mas eu posso comer bastante quantidade da mesma fruta. Porque isso não dá trabalho para o meu corpo para fazer a digestão. E aí já refresca, já traz energia, já equilibra esse momento de calor. Logo após o almoço, no início da tarde, ali das 14 às 18 horas, o horário da tarde em geral, ele é considerado um horário Vata. Isso é bem interessante, porque se a gente pensar, a gente vai perceber que esse é um horário que passa e a gente não viu o que a gente fez. Né? Essa energia dispersa, assim, ela é muito característica, assim. É como o vento, né? Ah, tá aqui, não tá mais, já passou. E esse horário nos engana. Também é um horário que favorece a criatividade, porque esse dosha vata tem relação com movimento e criatividade. Então, o que é gostoso de fazer nesse horário? Tudo que você precisa colocar ou colocar-se em movimento. Todas as coisas que você precisa resolver que dependem do seu movimento. Né? Seja ir a vários lugares, que é o que geralmente a gente fazia antes, agora não está fazendo muito, né? Ou seja, se colocar em movimento dentro de casa para organizar os seus armários, esse é o horário que te favorece. Mudar coisas e enxergar soluções criativas.
Quando você tem um problema que não enxerga a saída, esse é o melhor momento do dia para resolver. Então, essas reuniões tipo brainstorming, que a gente dá várias ideias, né? Quando a gente precisa criar algo novo, quando a gente precisa dessa mente lúdica, esse é o horário adequado. E é muito gostoso, porque quando a gente se permite um movimento descompromissado nesse horário, ele nos traz muitas surpresas. Porque insight, intuição, né? Todas essas obras do acaso, a conexão com a espiritualidade, ela é vata também. Né? É um horário para você ouvir você mesmo, deixar vir as suas ideias, fazer os seus downloads do universo. Esse é um horário muito especial. E às vezes a gente desperdiça ele, sabe como? Tentando ser produtivo. Esse é um horário que, quando a gente tenta fazer uma produção que exige um pouco mais dos outros doshas, né? Porque essa constância de ficar sentado, ela é mais kapha, e essa disciplina, essa mente mais racional, ela é mais pita. Se eu tento sentar para fazer alguma coisa, tipo escrever minha tese de mestrado, esse é um horário que as coisas se arrastam. Percebem? Porque eu não estou dando vazão a esse movimento. Porque esse vata equilibrado é criativo. Se eu resolver dançar, cantar, fazer yoga, fazer trabalhos manuais, eu vou me divertir muito nesse horário. E eu sei que parece que, se a gente se divertir muito, o mundo todo vai sair do controle logo depois. Mas na verdade não. Porque polarizar a mente para esse lado lúdico e criativo dá um descanso para a tua parte racional. Quando você precisar dela, ela vai estar ativa. Esse é um mecanismo que na psicologia eles chamam de descompressão. A gente solta, e aí a gente se renova e se revigora. Então esse é um horário para soltar, para se permitir fluir com o vento. E se você for muito vata, aqui ficou mais do mesmo também. Então, quem já tem esse jeito lúdico, quem já é fluido, quem já é desapegado, corre o risco dos pezinhos saírem do chão, né? Porque daí o vento te leva mesmo nesse horário. Então, você precisa de aterramento. O que traz aterramento é especialmente a comida. E dentro da comida, o sabor doce. Então, se a tua mente está muito vata, se você está muito leve, se você está sem memória, sabe? Todas essas coisas da dispersão, da distração, do não tenho foco, não tenho concentração, ou estou acelerado demais. No corpo também os sintomas de vata, né? Uma taquicardia, uma palpitação, não conseguir parar com as pernas quietas, tudo isso é vata no corpo. Coloque uma coisa mais doce nesse horário. Um doce de boa qualidade, um doce saudável. Faça massagem, use óleo, né? A Abhyanga são a massagem com óleo dentro do Ayurveda, é a oleação externa. Coloque energia nos seus pés, faça atividades com os 2 pés no chão, a planta dos pés no chão. Tudo que traz aterramento nesse horário. Pisar na grama, ficar lá fora embaixo de uma árvore. E às vezes até dormir um pouquinho, descansar. O Ayurveda não recomenda que a gente durma durante o dia, mas quando a gente tem vata em excesso, em alguns momentos da vida, dormir um pouquinho nesse horário ajuda bastante a pacificar. Tá? O dormir é vir para a terra, né? O dormir é apagar um pouco essa consciência para que ela depois retorne mais tranquila. Então, pode ser sim que algumas pessoas precisem descansar nesse horário. E aí é importante você preservar a sua energia. Porque quem é vata fica super entusiasmado e depois, antes das 6 da tarde, está morto de cansaço. Né? Aí acaba. Aquilo que eu já tinha falado lá de manhã acontece aqui também. Esse vata faz muito, 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 muito movimento e pum, daqui a pouco ele apaga de repente. É uma característica. Esse cansaço de final de tarde é porque você botou o pé no acelerador e gastou
a sua energia muito depressa. Depois do final da tarde, mais ou menos ciclicamente ali, esses horários se repetem, né? Então, o período Kapha é o início da noite, assim como era o início do dia. Volta. Desculpe, não falei no horário Vata, que também é um horário muito seco, né? Então, a gente bebe, sim, muito líquido. E aí pode entrar de novo os sucos de fruta e pode entrar os leites vegetais para quem precisa de mais nutrição. E beber água o tempo todo, mas à tarde especialmente. O óleo, que eu falei, também é uma forma de hidratar, né? De trazer o elemento água e o elemento fogo juntos. Por isso, esse é o melhor horário para se receber uma abhyanga, uma massagem. O horário Kapha começa de novo no entardecer. É quando volta a ficar mais fresco, mais frio, mais úmido. E muitas pessoas nesse horário têm um pico de energia. Se você tem um pico de energia depois que entardece, isso significa que o calor te tira as forças. É uma forma de você se conhecer. Porque quando fica mais fresquinho, eu fico mais animada. Quer dizer que sim, sofro efeito do calor. Tá? Isso é bem importante de observar. E que às vezes a gente tem ideia de que só nesse período a gente consegue ser produtivo. Porque no período da manhã a gente estava dormindo, mas quando a gente consegue levar essa produtividade para de manhã cedo, vai perceber que tem a mesma disposição nos dois horários Kapha, eles são espelhos. Esse também é um horário que favorece a memória. Então, para eu estudar, para eu ler um livro, para eu absorver alguma coisa que eu gostaria de me lembrar, esse é um bom horário. É um excelente período para atividade física, assim como de manhã cedo. Aí a sua rotina e as suas possibilidades é que vai dizer se esse é um bom horário para você ou não. Né? Mas dá para encaixar a atividade física nesses dois horários. E a refeição aí precisa ser mais leve. Então, eu preciso já ter almoçado bem, eu preciso ter comido um doce à tarde, né? Lembrando que pão, trigo, farinha, essas coisas também são doces para a Ayurveda, né? O trigo, o leite, o arroz. Eu preciso ter. Se eu me nutri nos dois períodos anteriores, Pitta e Vata, agora eu posso desacelerar. Acontece, às vezes, das pessoas terem uma fome imensa nesse horário. Né? E aí, geralmente, o que pesa é ser muito mental. Então, se durante o dia eu não me permito pausa, se durante o dia eu não paro para comer, se durante o dia eu não presto atenção na minha fome, quando eu termino de trabalhar e coloco atenção nela, a sensação do corpo é de desespero, né? O corpo já está ali, tipo, ai, 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 ai. E a gente não percebe que essa fome exacerbada à noite pode ser porque durante todo o dia eu esqueci do meu corpo, eu deixei ele na fila de espera ali, enquanto a mente estava desempenhando outras atividades. Tá? Então, se observem nesse sentido. Eu preciso ter um dia tranquilo para chegar nesse horário com tranquilidade e conseguir fazer uma refeição leve. Também, se eu conseguir extravasar a minha mente lúdica, a minha criatividade, tudo isso nos horários anteriores, né, principalmente no horário Vata, eu chego nesse horário sem ansiedade. Agora, se a vida está muito pesada, nesse horário eu quero todo o prazer do mundo. Esse Kapha também tem uma relação com o prazer. Se eu não me permitir pequenos prazeres durante o dia, eu chego à noite com essa necessidade do prazer distorcida. Então, eu preciso trazer equilíbrio durante todo o dia para que a noite fique mais tranquilo de manejar esse horário. Da mesma forma, se eu fizer uma refeição muito pesada aqui, eu vou engordar. Isso a gente popularmente já sabe, né? Que o jantar é uma refeição que engorda. E não é um período de mais de nutrição, porque à noite a gente não tem o mesmo Agni, a gente não tem o mesmo potencial digestivo. Então eu preciso nutrir de manhã.
Mesmo quem precisa de nutrição, nesse horário, não vai conseguir digerir uma refeição mais pesada. Tá? Esses são os cuidados. E aí, a partir desse horário, porque esse CAFA é super tranquilo, né? Então é um horário que favorece a tranquilidade, o descanso, o prazer, a diversão. Eu também já começo a desacelerar. Se eu desacelerar nesse horário antes das 22 horas, no finalzinho dele, eu consigo dormir muito bem. Dormir 9h30 da noite é excelente. Aí você pode acordar 3, 4 da manhã com todo o pique e energia, o que também é excelente, né? Ou dormir até de manhãzinha. Mas é dentro da recomendação do Ayurveda, o horário que eu já preciso estar reduzindo os estímulos. Então já é hora de guardar celular, de desligar computador, essas coisas. E aí, o horário das 22 horas é o horário que a gente deveria dormir. Né? Se a gente pensasse naquele cenário ideal, assim, dormiria com as galinhas e acordaria com o galo cantando, né? É claro que dentro da nossa realidade, 22 horas para muitas pessoas é muito cedo. E algumas pessoas não precisam de mais que 6 horas de sono. Geralmente, quem é mais vata ou mais pita fica bem, né, dormindo, por exemplo, da meia-noite às 6. O que não pode ter nesse horário é muito estímulo para não ligar essa mente racional, porque esse pita, ele tem duas coisas, né? Se esse pita está em nós e a gente está acordado nesse horário, primeiro a gente se interessa por algum assunto, começa a pensar e não dorme mais, a mente dispersa, ela engata num pensamento e vai embora. E outra, que a fome acorda também. Então, as pessoas que têm um metabolismo mais forte, que têm um Agni mais intenso, que têm uma natureza mais pita, elas não conseguem dormir com fome. Talvez precise comer alguma coisinha nesse horário para dormir bem. Isso não é regra para todo mundo. Algumas pessoas, se comerem antes de dormir, não vão nem conseguir dormir. Então, aquilo que eu falei no começo, quem você é e como você maneja as informações que vêm do seu corpo é extremamente importante. Tá? Esse horário pita, que tem também um metabolismo, se eu já estou dormindo, esse metabolismo vai se voltar para a minha desintoxicação. Então, o nosso corpo é autolimpante, ele se recicla todos os dias. E ele, esse Agni, né, ele na sua inteligência, vai tirar os excessos desse dia e empurrar tudo para fora de manhã cedo. Se eu desacelerar a mente e se eu for descansar. Se eu ficar acordado, ou se eu comer nesse horário e tiver alimentos, né, mais pesados no meu estômago para digerir, o corpo não desintoxica e ao longo do tempo ele vai formando ama, acumulando aquilo que a Ayurveda chama de biotoxinas. Então, esse é um ponto importante. É um horário para desacelerar, para acalmar a mente. O que nos ajuda a conciliar o sono? Os óleos essenciais, né? E às vezes uma infusão de plantas que nos acalmam. Aquele chazinho da mãe, da avó, aquele chazinho bem gostoso que te bota para dormir. Capim-limão, camomila, um chazinho de alfazema, melissa, enfim. Cada uma tem as suas receitinhas. Nesse horário, cai muito bem. Um chazinho, dá um conforto no estômago e descansar. Madrugada. E aí a gente deu a volta nesse círculo todo, né? Inclusive, eu vou ver se eu acho depois para postar. Algumas pessoas desenham isso como um reloginho. Tá? A gente deu a volta ali e das 2 às 6 da manhã é o horário Vata. Então, esse é o horário que se eu fiquei acordado aí, eu não durmo mais mesmo, né? Porque daí a mente dispara de puro movimento. Já deve ter acontecido com vocês pelo menos uma vez ao longo de toda a vida, de se interessar por alguma coisa, não dormir, daqui a pouco dá aquele horário que chega a ser engraçado, assim, que a gente fica muito agitado.
porque o horário Vata volta de novo. Ele deveria voltar enquanto a gente dorme e favorecer os nossos sonhos. Os nossos sonhos lúdicos nos ajudam a processar muitas coisas do nosso dia. E também o horário Vata é voltado à espiritualidade. Então, na segunda metade desse horário Vata, que vai das 2 às 6 da manhã, a partir das 4 horas da manhã, já é um horário bom para levantar. E quando a gente não precisa dormir, por exemplo, se eu sou uma pessoa de constituição Pitta e dormir às 10 da noite, eu vou acordar às 4 horas da manhã. É um horário que favorece muito a compreensão dos assuntos relacionados à espiritualidade. Então, se eu vou ler filosofia, se eu vou ler religião, se eu vou ler aquilo que o Ayurveda chama das escrituras sagradas, né? Que são os Vedas, que é esse corpo de conhecimento que dá base para o Ayurveda, para o Yoga e para o Vedanta. Se eu tenho que estudar a filosofia, esse horário me facilita essa compreensão. Porque as filosofias e as religiões em geral, elas não estão numa linguagem racional. E essa mente Vata, lúdica, ela é a mente não racional, ela é a mente criativa. Se eu vou pensar na formação do universo, naquilo que é maior que eu preciso estar com a minha mente lúdica ativa. Essa é uma compreensão que vai além do racional. Ela é como dizem, né? Ela é metafísica, ela vai para lá. Se eu quiser estudar também física quântica, metafísica, essas coisas, eu preciso desse horário. E não tem problema nenhum acordar às 4 horas da manhã. Só que às vezes a gente acorda às 4 horas da manhã e classifica isso como insônia. Então procure observar. Porque se você está tranquilo para acordar nesse horário, não tem problema nenhum. Vai sentir vontade de dormir cedo no dia seguinte, 9h30 da noite, já vai estar quase dormindo, 10 já está dormindo. É claro que a necessidade de sono é muito particular de cada um. E especialmente agora, né, para quem está em regiões que está amanhecendo bem cedo, é uma delícia acordar de manhã bem cedo. A gente faz isso, e a gente muda esses hábitos aos pouquinhos. Porque eu sei que na realidade de todos nós, muitas pessoas acabam dormindo muito tarde. Então, não adianta você querer, de repente, dormir 9h30 da noite, né? Durma meia hora mais cedo, é sempre o que eu aconselho. Porque pensar assim, eu vou sair da cama mais cedo, a gente fica, às vezes, arrastando aquele sono durante todo o dia. Durma meia hora mais cedo, desacelere um pouco mais cedo. Às vezes, você não precisa nem dormir, só o desacelerar já te ajuda. Saber que existe um horário ideal para dormir é ir caminhando na direção dele, né? E administrar todas as outras coisas. Quando essa mudança acontece com tranquilidade, ela faz uma grande diferença na nossa mente, inclusive na nossa capacidade para meditar. Porque a mente, dentro desse ciclo de horários, ela consegue e nesse horário da madrugada a gente também consegue realmente fazer essa abstração dos sentidos e caminhar na direção da meditação. Então, esses são ajustes que a gente precisa fazer aos poucos. Né? E essa é a ideia desse ciclo de energia. Vocês percebem que durante o dia as energias vão se alternando. Então, todos os doshas atuam em todos nós e em momentos diferentes. Eles vão subindo e descendo. Quando um está lá em cima, os outros dois estão fazendo outros movimentos. Se a gente olhar ali, eu vou voltar à imagem, porque isso é uma coisa importante de se observar, né? Se de manhã cedo a energia Kapha está lá em cima e a energia Vata está diminuindo, a Kapha está lá em cima, a Pitta está subindo. Se eu sigo ali no horário, quando a Pitta está lá em cima, a Kapha está descendo, a Vata está subindo. O próximo horário sempre está chegando e o horário anterior sempre está indo embora, decrescendo.
Então, esses são os movimentos do ciclo do dia. E a estes movimentos que a gente também chama de Dinacharya. A gente vai ter mais 2 aulas esse mês, né? E aí eu vou falar de outras formas como é que a gente se relaciona com a estação do ano. Então, vamos ver como é que a gente vai lidar agora com esse período que é calor e que, enfim, as noites são mais curtas, né? Os dias mais longos, como é que cada dosha se relaciona. E no final eu vou falar um pouco da alimentação também, para verão e primavera. A gente vai ter um encontro para falar só de alimentação específica para essa estação, ainda dentro desse ciclo de 3 encontros agora do mês de outubro.